Imagine você caminhando para entrar na sua casa quando de repente o piso sob os seus pés simplesmente some. Pois foi justamente isso que aconteceu essa semana na Zona da Mata, em Pernambuco. E por muito pouco não se torna uma completa tragédia. Poderia ter tirado a vida de uma mulher e de uma criança de 3 anos. Mas afinal, por que é tão comum a queda de sacadas e marquises? Será que o brasileiro não sabe construir estruturas em balanço? Bom, é quase isso e eu vou te explicar o porquê. Então, como sempre, se você gostou do tema, deixa o like e considere se inscrever. São vídeos como esse, explicando engenharia de estruturas de forma simples, toda semana. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. Antes de partir para o vídeo, quero dar um recado sério para você, engenheiro, que não quer cometer esse tipo de erro que vamos ver no vídeo de hoje. Tenho um convite para te fazer. No dia 14 de março, quinta-feira da próxima semana, teremos o lançamento da segunda turma de pós-graduação em Engenharia de Estruturas e Fundações do canal da Engenharia. Serão 660 horas de conteúdo que te tornarão um verdadeiro especialista na área de estruturas e fundações. Seja um pós-graduado certificado pelo MEC e pelo CREA e vire referência na sua área com a melhor pós-graduação disponível hoje no Brasil. Não perde essa chance, se inscreve gratuitamente no primeiro link aí da descrição. Na última sexta-feira, mais uma sacada desaba e por pouco não tira a vida de uma mulher e uma criança de 3 anos em Pernambuco. Infelizmente, esse tipo de acontecimento vem se tornando cada vez mais comum no Brasil. Só que no canal já falamos de uma meia dúzia desses ocorridos nos últimos anos, desde casas até edifícios de múltiplos pavimentos. Mas por que isso acontece? E se eu te disser que o brasileiro não sabe construir estruturas em balanço? Pois é justamente a razão da grande maioria desses casos. Vamos analisar esse caso em específico e entender o que os construtores brasileiros insistem em fazer errado nesse tipo de estrutura. Logo no início do vídeo, já podemos notar, nesse ponto, que a viga já apresentava uma flecha visualmente grande, e assim que recebe a carga da mulher e da criança, a estrutura colapsa completamente. Ela se secciona e cai sobre a calçada. Por sorte, a mulher e a criança só sofreram ferimentos leves. E eu quero parabenizar essa mulher que em nenhum momento soltou a criança. Se não fosse esse pequeno detalhe, poderia ter sido muito pior. Mas voltando para a estrutura. Reparem que a estrutura se rompe completamente. Não fica pendurada ou cai parcialmente. Ela simplesmente se divide completamente. Mas diversos detalhes que passam desapercebido para a maioria das pessoas deve chamar muita atenção dos engenheiros. E eu vou citar alguns desses pontos. Primeiro, o tipo de laje. Podemos observar que nessa edificação o tipo de laje é a laje treliçada com lajotas em EPS, que é essa faixa branca aí que vocês estão vendo no vídeo. E se não bastasse o uso da laje treliçada, que não é recomendada desta forma como foi utilizada, e eu vou falar mais disso logo mais, o sentido da laje está da forma menos eficaz para esse tipo de estrutura, no sentido paralelo à viga de apoio. E eu vou explicar agora para vocês o quanto isso é perigoso. Uma laje treliçada, pessoal, é composta por nervuras de concreto, que são as treliças pré-fabricadas. Entre essas treliças temos os elementos de enchimento, que nesse caso são lajotas de isopor. Esses elementos, como o próprio nome já diz, têm a única função de preencher espaço, para primeiro reduzir o peso que seria desnecessário para esse tipo de laje e, é claro, reduzir o consumo de concreto. Agora, simulando essa laje, que está no sentido paralelo à viga de apoio, com a lajota sobre a viga, a única estrutura que temos aqui é a camada chamada camada de compressão, que nesse caso é de 3 a 4 centímetros. E como o próprio nome já diz, é uma camada de compressão, mas que nesse caso estaria trabalhando não a compressão, e sim a tração. Eu vou sintetizar o que houve nessa laje para vocês em uma única imagem. Essa laje era igual a esse biscoito que vocês estão vendo. Ela tinha uma linha específica para se romper.
Mas aí você pode me perguntar sobre as vigas que a gente vê no vídeo, como essa que a gente vê logo no comecinho. E se eu te disser que a presença dela mais atrapalhou do que ajudou? Isso pelo simples fato dela existir só a partir da parede. Cadê o restante da viga a partir desse ponto para trás? Apenas uma pequena seção dela existe, mas a parte principal para um balanço, que é a seção superior que trabalha a tração, simplesmente não existe. E como eu sei disso? Pelo simples fato das vigotas e lajotas estarem expostas nesse ponto, ocupando quase toda a seção que deveria ser de viga. Engastar as vigotas na laje não é um problema e é até recomendado. Existem certos procedimentos para isso, mas é totalmente comum. Mas as lajotas não devem entrar nessa jogada, pois ela vai ocupar o espaço do concreto, que nesse caso sim é de suma importância para a estrutura. Nós podemos ver que existiam vigas intermediárias também, mas novamente a seção estrutural dessas vigas foi comprometida pelas lajotas de EPS, tirando completamente a função delas, que nesse caso serviram apenas para somar o seu peso nas cargas de peso próprio dessa estrutura. Além de todos esses pontos expostos, ainda temos toda essa quantidade de alvenaria sobre o balanço. Não sei quanto tempo essa estrutura tem, mas mesmo se ela tivesse sido construída na semana passada, eu poderia afirmar que ela resistiu por tempo demais. Tá, Felipe, você falou o que tem de errado nessa estrutura. Chutar cachorro morto é fácil, né? Mas qual é a forma correta, afinal, de se fazer esse tipo de estrutura? Bom, existem diversas formas de se executar esse tipo de estrutura corretamente. A forma ideal seria usar uma seção maciça para o balanço. Essa seção teria que entrar na laje interna para compensar os momentos gerados pelo balanço e, além disso, ter as armaduras negativas que teriam que ser posicionadas para absorver os esforços de tração, que seriam direcionadas para a viga de apoio, qual seria consolidada junto com a laje, trabalhando como um elemento único. Mas eu sei que lajes maciças em obras de baixo custo aqui no Brasil é algo complicado, pois existem diversos custos adicionais, como formas, mais aço, mais concreto. Nesse caso, podemos trabalhar também com as lajes treliçadas, porém fazendo algumas modificações. A primeira e mais óbvia delas seria mudar o sentido das vigotas, que devem estar perpendiculares à viga de apoio, pois assim as vigotas podem absorver os momentos gerados pelo balanço. Mas para sacadas que recebem cargas de piso, temos que fazer outras considerações, como usar vigotas duplas ou até mesmo vigotas triplas. Isso aumenta a rigidez da laje, melhorando a dissipação de cargas. Outra opção é, ao invés de usar um elemento de enchimento, é usar esse tipo de forma que fica no lugar da lajota e permite o preenchimento de concreto. Fazendo dessa forma, e é claro com uma armadura calculada, o risco é completamente zero de acontecer um colapso como esse. E para você engenheiro que não sabe ou está meio enferrujado na área de cálculo estrutural, fica aí novamente o convite para o lançamento da nossa segunda turma da melhor pós-graduação em Engenharia de Estruturas do Brasil, no dia 14 de março, link aí na descrição. O vídeo de hoje é isso, se você gostou, deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito e me fala aí nos comentários o que você achou desse caso. Acha que poderia ter sido evitado? Deixe a sua opinião aí embaixo. Eu agradeço a sua audiência até aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu e até lá!